Boa noite, pessoal. Hoje, dia 23 de março de 2026, estamos iniciando mais um encontro do Rosa da Palavra, a travessia do Ulisses do Suarão, projeto extensionista da Faculdade de Educação da UERN. Hoje nós estamos chegando nas fronteiras do Tamanduatão, iniciando nossa jornada com o círculo de fim da nossa leitura. Está bem pertinho. E creio que em maio a gente encerra, esticando um pouquinho. Aí daí eu tenho uma notícia. O 21 de abril não vai acontecer, bom, 21, acho que é 20 de abril não vai acontecer porque é pela Semana Santa, né? E aí, então, abril, março, por exemplo, foram 5 encontros, serão 5 encontros. Mas abril serão apenas 3. Né? Acho que é o 6, o 13 e o 27. E no 27, nós vamos ter o prazer de contar com a presença da Marilu Cacheta. Ela vai estar conosco para abordar a obra do Guimarães como um todo e especificamente o Grande Sertão Veredas. É claro, a partir do estudo literário dela. Né? Então, dia 27 é para isso. Então, eu creio que a gente vai estar ali nos momentos finais, iniciando maio. Eu acho que maio a gente deve ter, assim, talvez uns 2 encontros. E aí eu não sei como é que a gente vai fazer esse encerramento. Eu não pensei. Se vocês tiverem alguma ideia, a gente pode pensar alguma coisa. Eu só sei que vai ter vinho. Vai ter vinho. Como teve no começo, vai ter que ter no final o vinho, né? Então, a gente vê aí como é que a gente vai fazer para esse grande finale aí. Eu sei que naquele momento ali, que não vai ter o último encontro, talvez o penúltimo, né? Vai ter que ter muita caixinha de lenço distribuída entre a gente aqui. Mas sigamos aqui. Hoje nós vamos ter a leitura da Memória Jagunça, que foi escrita pela Silvia Helena, e a Adriana, que vai hoje escrever. Adriana? Ótimo. Vai ser a escriba. Então, Silvia Helena, é contigo. Vamos lá. Eu já enviei, quem quiser acompanhar, está lá no celular, né? Jacareí, março outonal de 2026. Caríssimos, apesar de não ter habilidade para a tradução intersemiótica, como maravilhosamente fez o Gilson, o Riobaldo performático, tentei trazer nesta memória um alinhavo de lembranças expostas, sentidas, lidas e imaginadas, pois, roubartilhando nosso herói existencialista jagunço pensador, abre aspas, quanto ao Senhor é o que eu sei e o Senhor não sabe, mas principal quero contar é o que eu não sei se sei e que pode ser que o Senhor saiba. Fecha aspas. Na noite dos 16 deste mês, estivemos com o porta-retrato eletrônico recheado, inclusive com a participação de Meire Ster, diretora da Faculdade da Educação, em que trabalha Sandro, e do professor Gutenberg, seu amigo de longas. Na tela, o que nos aguardava era uma expectativa da apresentação do Gilson, desvelando sua admirável leitura, sentida e reverberada da travessia verbal do Grande Sertão Veredas. Doravante, GSV. Nela, tudo congemina e extrapolam sentidos, olhares, percepções e sentires das palavras enredadas, cuja narrativa, mais que literária, expressa vida vivida e transvivida em seus contextos, textualizando intertextos. Sandro fez uma pequena apresentação de Gilson de Barros, que, sob direção de Amir Haddad, produziu nos últimos anos uma dramaturgia em torno da obra rosiana, notadamente o romance Grande Sertão. Iniciou com o monólogo Riobaldo, que ganhou espaço nos meios digitais, no contexto da pandemia em 2019 e 2020. Em seguida, montou O Diabo na Rua no meio do Redemoinho.
posteriormente, no meio do redemoinho. Questiúnculas. E, finalmente, o julgamento de Zé Bebeiro, a trilogia do Grande Sertão. Gilson percorre o país com seus espetáculos e já concorreu ao aclamado Prêmio Shell, como melhor ator e melhor dramaturgia. Atualmente está em apresentação na capital, onde reside, e interior do Rio de Janeiro. Gilson agradeceu e disse que gostaria de estar presente porque gosta muito do Rosa da Palavra, sobretudo pelo nome poético, pelo nome poético do grupo, atribuído por Sandro. Porém, tem trabalhado bastante, o que é muito bom, sobretudo por ter ganho o selo pela Vale, com remuneração. Quando começou a realizar esse trabalho com as obras do Rosa, não tinha dimensão do que fazia, até participar de um seminário de tradução na Universidade de Florianópolis, em Santa Catarina, quando um professor palestrante lhe explicou que o que ele faz é uma tradução intersemiótica da obra. Ele gostou disso e passou a usar essa denominação desde então. Salientou que é bonito ler, discutir, aprofundar a leitura. No entanto, no teatro, tudo é diferente. É ação dramática, por isso necessita de outra roupagem, sem perder a essência. Enxugar, para ele, é deixar a ação dramática, o que pode colaborar com o teatro. Assim, na transfiguração para a personagem, colocou seu estiloso regional chapéu de couro e nos presenteou com a leitura de Seu Verde Alecrim. Um primor que nos deleitou a alma rosiana, mesmo sem ter ensaiado. Imagine se estivesse. Despertou-me até um haikai. Alma rosiana, verde esmeralda a abrasar os campos dourados. Sob o encanto de sua leitura, aos poucos, retomamos as discussões e Gilson nos disse que ama o Rosa, mas que está em busca de outra obra a dramatizar até 2028. Talvez outras partes do livro. Enfim, ele é um ator que vive do teatro, o que não deseja é saturar o público. Várias sugestões lhe foram apresentadas, mas tomo a liberdade de não esmiuçar todas. Algumas ele já havia pensado. No entanto, não tem autorização para fazer, como é o caso de 100 anos de solidão. Outras já leu, mas não despertou o coração. O autor precisa sentir, apaixonar-se, viver sem ar. Assim o amor desabrocha e a fruição da obra se plenifica. Já estudou bastantes narrativas em primeira pessoa, como O Grande Sertão. No entanto, como já apontado, nenhuma o tocou. Ainda não foi conquistado pela flecha da alma. Abre aspas. O Rosa tem disso. Ele garra na gente e não tem como sair dele. Fecha aspas. Aceita muitas opiniões para ampliar seu repertório e acaba voltando no agarradinho Grande Sertão. Discussões e comentários foram sendo encorpados, dos quais destaco aqui alguns. Paulo leu a abertura de Moby Dick, de 1851, de Herman Melville, narrado em primeira pessoa, mas não bateu no coração do Gilson, embora seja fantástico. Assim como Machado de Assis, Chico Buarque e tantos outros. Não mais que, de repente, Gilson brinca que Sandro está tal qual João Ubaldo, com os novos bigodes. Até já pensou em dramatizá-lo também. Como um próximo ato, Gilson nos presenteou com o caso do Pedro Pindó, o garoto que adorava fazer coisas ruins e fora judiado pelos pais. Foi suntuoso, pois acrescentou outros trechos do livro, o que nos permitiu sentir a emoção das personagens e do contexto. O ator-narrador precisa fazer o espectador sentir, vivenciando toda a viagem que está em sua memória. Por isso, vai dando corpo, associando o essencial. Reverenciou com o caso de Maria Mutema, fragmento que fora belamente apresentado pela leitura dramática da Teresa Cristina, a carinhosa Cris, no ano passado.
Aliás, parabéns pelo seu dia, Cris. Normalmente vai compondo os causos, abre aspas. Tudo é perigoso e não é. Deus é a paciência. Deus espera da gente esta gastura. Espalha no meio do pingado de pimentas. Fecha aspas. Os fragmentos dialogam na composição dramatúrgica, compondo seu texto final. É um trabalho que poucos fazem. Gilson já estuda há 10 anos o Grande Sertão e tem apresentado em peças, palestras, oficina de dramaturgia, entre outras performances. Rosa é o rosa, dá-lhe subsistência cotidiana. E tudo flui, vivendo o cenário do autor e despertando o gostar apreciado do público. Futuramente, futuramente trabalhos afinados, tudo poderá compor um livro. Na voz do Sandro, uma travessia cênica muito forte. Ceci acrescentou a importância do fluxo das emoções ao assistir às apresentações do Gilson. Tudo com a condução e comoção emocional do espectador. Sandro assinalou que este processo consome. É preciso ser antropofágico, abre aspas, só me interessa o que não me pertence, fecha aspas. Ao sair de um modelo romance para o universo da dramaturgia, há uma tradução, também um processo de traição, pois cada um será diferente do outro. Cada montagem é diferente da outra. O processo dramatúrgico é uma recriação em que o sujeito que está lendo transforma o objeto lido, assim como o processo de leitura do rosa da palavra. Essa é a riqueza do autor, do artifício acontecendo, de ver o que vivenciamos. Gilson reiterou a questão do verde, tão discutido na leitura passada, assim como Sandro teceu reflexões a respeito, salientado pela Adriana, abre aspas, o verde verdejante, olhos água-mel, verdolências, o chale verde, fecha aspas. Tudo reverbera a presença de Diadorim, o inconsciente de Riobaldo se espraiando no verde alecrim. A qualidade do autor difere na quantidade de camadas que ele deve dar ao texto. Silvia Damasceno fez uma analogia muito pertinente com a música La Belle de Jour, clássico de Alceu Valença, que significa literalmente a bela da tarde, em francês. A música é uma homenagem romântica inspirada na mistura de memórias. Uma moça bonita, vista da praia de Boa Viagem, no Recife, um encontro com uma mulher em Paris e a referência ao filme francês Belle de Jour, de 1967. A letra menciona o azul intenso, olhos da musa, céu, mar, que inunda a canção, assim como o verde que inunda a narrativa do verde alecrim, celebrando as memórias afetivas e a beleza eternizadas, metaforicamente, nas cores azul e verde. Sandro salientou a presença constante de Diadorim na vida de Riobaldo, inclusive na passagem da roupa feminina que Maria da Luz lhe ofertou, e que no ímpeto de luz ele recusou impetuoso. Riobaldo se colocou em uma condição não habitual dele, e por poucos segundos experimentou, abre aspas, um devir trans, o que demonstra Diadorim agindo no inconsciente dele, antecipação sutil da condição de guerreira virginal, mulher que se oculta na imagem de um jagunço. Paulo retoma a passagem do velho, abre aspas, o tesouro do velho era a minha razão, fecha aspas, porque se tivesse seguido o conselho dele, Riobaldo reencontraria Nhorinhá, e talvez tivesse se casado com ela, mudando o curso da história. Fez uma analogia com o corpo de baile, Dan Lalalão. A personagem Soropita casa com uma ex-prostituta e passa a vida torturado pela incerteza do ciúme. Sem paz, o ciúme estraga tudo. Sandro retomou os 3 grandes amores de Riobaldo. Otacília representa o amor branco virginal. Nhorinhá, o amor carnal. E Diadorim, Reginaldo, o amor impossível, profundo, irrealizável. Ele tem uma visão empática com o universo das prostitutas, nossas irmãs meretrizes com valores, casada com muitos.
Gilson lembra que todas as prostitutas do Rosa não cobram, não tem pagamento, isso implica romantização e humanização das prostitutas. Na sequência, Gilson nos apresentou sua agenda e pediu auxílio na divulgação. Até deu tempo para uma brincadeira com Sandro, pois que se dependesse de suas ex-namoradas, talvez viesse a lotar o Moçá. Em Mossoró, Meire garantiu hospedagem e passagem via o orçamento participativo da universidade, o que já ajudaria. Embora não tenha feito as peças no Nordeste como um todo, se a proposta se concretizar, irá com certeza. Quem sabe consegue levá-lo para a Feira do Livro. Sandro reafirma que há um corpo teatral substancioso em Mossoró, que teriam muito a trocar com Gilson. Conjecturas. Antônio, sob o olhar turista, relembrou o festival de chuva de bala, com temática jagunça, sobre a história de Mossoró, o que seria interessante conhecer e compartilhar esse momento com Gilson. Confronto entre a prefeitura de Mossoró e a invasão dos cangaceiros. Foi real a história de Jararaca, o bando de Lampião, destaque na história dos cangaceiros. Contextos de violência que compõem a história de Mossoró e do nosso país, que muitos não conhecem. Experiência a experienciar. Gilson compartilhou também que ele fora no IEB, na USP, para pesquisar sobre Guimarães Rosa, e achou interessante que ele saiu muito jovem de Minas e não sabia nada sobre os jagunços. Rosa tinha livros de cangaceiros, leu a respeito e compôs seus jagunços, com histórias muito semelhantes em grupos, jagunços romanceados. Chegou o avançado da hora, e com ele as despedidas. Com agradecimentos aos professores amigos presentes, com os quais Sandro tem grato convívio. Aliás, Sandro, gostaria de saber com quem você não tem um convívio maravilhoso. Ao Gilson, este grande provocador, agradecemos seu olhar, sua majestosa tradução intersemiótica e valiosas contribuições. Enfim, palavras em flor, jagunços roseados, viver não é perigoso. Um cheiro de alecrim a todos. Silvia Helena, sou eu. Ufa! Essa é aquela mulher que semana passada estava chorando, dizendo que o trabalho. Aí, ó, a memória é tão linda. Deu um trabalhinho, viu? Olha, mas eu não vou muito rebater as provocações da Silvia, não. Não é minha, não, é do Gilson. Eu só falei do João Baldo, não, que eu achei massa. Não, assim, essa coisa de você se relaciona bem com todo mundo, não é bem assim. É muito lenda urbana isso. Eu também minhas dissidências aí no mundo. Aliás, o mundo é bem dissidente, aliás, né? Mas vamos lá, gente. Muito obrigado, Silvia, pela sua... Agradeço a todos por me ouvir. Maravilha. A Adriana já está ali, ó, já está preparando a dela da próxima semana. E que bom. Agora eu passo a bola, tá, Adriana? Eu vou chorar também. Eu vou pedir ajuda aos universitários. Silvia, se você quiser me ajudar, estou aceitando. Muito obrigada. Ótimo. Gente, não, eu ajudo, claro. Não tem problema. Mas não precisa de ajuda, não, porque você é muito bom. Imagina. Vamos nós, né? Gente, 380, né? Pronto. Como eu havia dito antes, né? Estamos assim nas bordas para entrar no Tamanduatão. Vamos nós, eu vou começar a leitura. Iniciando, gente. Conforme foi, eu conto, o senhor me põe a ponto, pelo que do trecho voltamos, para mais poente do que lá, só Uruburetamas, e o caminho nosso era retornar por essas gerais de Goiás, como lá alguns falam, o retornar para estes gerais de Minas Gerais. Para trás deixamos várzeas, Cafundão, deixamos fechadas matas. O João Congo piava cânticos, triste lá e ali, em mim. Isto é, minto.
Hoje é triste. Naquele tempo eram as alegrias. Sua para corria da gente, com a cabeça empinada quase nas costas, protegendo para não prender nas árvores sua galhuda dele. Galheiro, sua supucu, com sua fêmea, sua para. Um dia, se matou uma sucuri de 36 palmos que de ar engravidava. Dava lugares em que de noite se estava de repente no cabo do revólver, ou em carabinas mesmo, e carecia de se acender maiores fogueiras, porque do cheio oco do escuro podia vir cruzar per meio a gente algum bicho estranhão, formas de grandes onças que rodeando esturrava, ou a mãe da lua de voo não ouvido, corujante, ou de supetão as brutas, com forte assovio, vindo do lado do vento, algum macho danta, cavalo, cavalo rão, cavalo rão. E foi aí que o Veraldo, que era do Cerro Frio, reconheceu uma planta que se chamasse guia torto, se certo, suponho, mas que se chamava candeia na terra dele, a qual se acendia e prendia em forquilha de qualquer árvore. Ela aí ia ardendo luminosa, clara, feito uma tocha. Atravessamos campos, dias tão claros, céu de toda altura. A mais voavam eram os gaviões. Goiás estava pondo fogo nos seus pastos. Arte que fumaciava o tisne. O sol roxo requeimou. Tive uma saudade de outras audácias. Morreu Pitolô por bala de arma que disparou, sem ser por querer de ninguém, caso muito acontecível. Num sítio, Padre Peixoto morreu Freitas Macho, também, de uma dor forte no vão da barriga, banda da mão direita, remédio de chá nele não produziu o vero efeito. A Laripe teve uma carregação dos olhos. O conceito destroncou o braço, deu trabalho e dores para se repor no lugar. Advertido que antes dessas paisagens assim, não lhe vinha minuciando o que elas corretamente sempre se dão, mas que eram somente as mortes sérias serenas, de outras desgraças diversas ou doenças para molestar. E dos fazendeiros remediados e ricos se cobrava a vença, em bom e bom dinheiro, aos 5, 10, 12 contos, todos tinham mesmo pressa de dar, com o que enchia a caixa, e abriam para a gente pipotes de cachaça, a qual escanciavam. Se jantava banquete, depois um coreto se cantava. Às vezes, não sei porquê, eu pensava em Zé Bebelo. Perguntava por ele em outros tempos, e ninguém conhecia aquele homem, lá, ali. O de que alguns tivessem notícia era da fama antiga de Medeiro Vaz. Daí me dava raiva de ter pensado, refletido em Zé Bebelo. Bobéias. E andantemente, só me engracei foi de uma mulher, casada essa, que com tremor enorme me desgostou neste responder. Ai, querendo Deus que o meu marido quiser, ao que eu atalhei. Ah, pois nem eu não quero mais não, minha senhora dona. Não estou de maneira. E sem ser de propósito, até botei mal olhado no menino pequeno que estava perto. E assim viemos. Mas conto ao Senhor as coisas, não conto o tempo vazio que se gastou. E glose, manter firme uma opinião na vontade do homem, em mundo transviável tão grande, é dificultoso. Vai viagens imensas. O Senhor faça o que queira ou o que não queira. O Senhor toda a vida não pôde tirar os pés, que há de estar sempre em cima do sertão. O Senhor não creia na quietação do ar, porque o sertão se sabe só por alto, mas ou ele ajuda com enorme poder, ou é traiçoeiro, muito desastroso o Senhor. Tomei mais certeza da minha chefia.
quer ver que eu tinha deixado de parte todas as minhas dúvidas de viver e que apreciava o só estar do corpo no balanço daqueles dias temperados tão bem, quando o céu varreu dias tão claros, tanto que as cigarras chiavam em grosas, e de que se tal arte valesse por um atraso das chuvas do ano, alguns já queriam desejar, não foi? Mas eu cria por mim nas melhores profecias, e sempre dei um trato respeitável, amistoso, aos homens de valia mais idosa, vigentes no sério de uma responsabilidade mais costumeira. Esses eram João Gonhá, Marcelino Pampa, João Conclis, Alaripe e outros os restantes, que mereciam de si, e não me esqueci das praxes. Tirante que não pedi conselhos. Mal não houvesse, mas pedi conselho. Não ter paciência com a gente mesmo. Mal ajante. Nem não contei meus projetados. O rio Urucuia sair dos matos, e não berra, desliza, o sol nele é que se palpita no que apalpa minha vida toda, e refiro que fui em altos minha chefia. Diadorim mesmo mal me entendeu. Qual que recordo foi durante a tarde, a incertas horas, quando se vinha por um selado, estirão escampante, nós dois em dianteira, par de homens, um diabo de calor, e os cavalos pisavam légua destinada de cristal e malacachetas. Céu e céu em azul, ao Deus dar. O senhor vá ver em Goiás como no mundo cabe tudo. E o que Diadorim me disse principiou deste jeito assim, que perguntou esconso se eu queria aquela guerra completamente. Tal achei áspero, que ele me condenava a vir dando tantas voltas, em vez de reto para topar o inimigo ir. Remeniquei. Pai Diadorim, por que você não é que é o dono da empreita? E mais meio debiquei com estas. Que eu vencendo vou, é mesmo feito o Gui de Borgonha. Acho que as palavras que eu disse agora não estou transtejando. Mas Diadorim repuxou o freio, esbarrou, e com os olhos limpos, ele me olhou muito contemplado, vagaroso, que dizendo: Riobaldo, hoje em dia eu nem sei o que sei. E o que eu soubesse, deixei de saber o que sabia. Demorei que ele mesmo por si pudesse pôr explicação. E foi, ele disse: por vingar a morte de Joca Ramiro, vou e faço, consoante devo. Só e Deus que me passe por esta, que indo vou não com meu coração, que bate agora presente, mas com o coração de tempo passado. E digo, afirmo que não colhi a grã do que ele disse, porque naquela hora as ideias nossas estavam descompassadas, surdas, uma do outro. A gente desregulava. E o tom mesmo do sério que ele impunha rumou meu pensamento para outros pontos. Urucuia, lá onde houve mata sem sol nem idade. A mata de São Miguel é enorme, sombreia o mundo. E Diadorim, podia ter medo? Duvidei. Eu sempre sabia, um dia o medo consegue subir, faz oco no ânimo dos mais valentes qualquer. Contanto, eu fui e disse. Tudo na vida cumpre essa regra. Duvidei pouco. Diadorim não temia. O que ele não se vexou de me dizer. Menos vou também, punindo por meu pai Joca Ramiro, que é meu dever, do que por rumo de servir você, Riobaldo, no querer e cumprir. Nem considerei. E o Hermógenes tem de acabar, eu disse.
de Adorinha ia ter certas lágrimas nos olhos de esperança empobrecida. Me mirava e não atinei. Será que até eu achasse uma devoção dele merecida, trivial? Certo seja, não dividi as finuras, mas também afiguro que responder mais não pude, por motivos de advertência. Qual que, na hora de eu de dar adiante, um desvoo de tanagura, que pelas grandes quantidades delas desabelhadas, foi coisa muito valente para mim. Foi o visto, nunca visto, em riscos, dormindo como enchiam o ar, caindo-se, então, porque a lei delas é essa, como porque o corpo traseiro parece tão bojudo, ovado, bichão maduro, elas não aguentam o arco de voar. Iam semeando palmas de chão, de preto em acobreadas. E tudo mesmo cheirava a natureza delas, cheiro cujo que de limão ruivo se assasse na chapa. Bagos dessas muito mundialmente. Caso que os cavalos se espantavam, uns na só cisma até refugando. E o menino Guirigó, de ver mais que todos, tocou cá para adiante, com gritos e arteirices, tão entusiasmável, como tanto aprovei, porque o menino Guirigó, do Sucruiú, eu tinha botado viajante comigo, era mesmo para ele saber do mundo. Mas o esbagoar estirante das tanajuras vinha para toda parte, mesmo no meio da gente, chume-chume, fantasiado de uma chuva de pedras, e elas em tudo caíam e perturbavam, nos ombros dos homens e no pelo dos animais. Como digo que eu mesmo a tapas enxotei muitas e outras que depois tive de sacudir fora da croa de meu chapéu por asseio. Içá, sabe tu, já ouvi dizer que homem faminto come frita com farinhas essa imundície. E os pássaros, eles sim, gaviãozinho, que no campo esmeirinhavam, havendo com o que encher os papos. Mas bem, porém, que cada tanajura, mal ia dando com o chão, no desabe, sabia que tinha de furar um buraco ligeirinho e se sumir desaparecida na terra, sem escolha de sorte, privas de suas asas, que elas mesmas já de si picavam desfolhadas, feito papelzinho. Isso é dos bichos do mundo, uso. Mas então, quando mirei e não vi, Diadorim se desapartou de meus olhos, afundou no grosso dos outros. Aide, ei, e eu tinha mal entendido. E o Senhor tenha bons estribos, que informo que o o que Senhor diz... tenha bons estribos. Tudo bem, Paulo. Desculpe, pode continuar. Eu estava com desligado aqui. Mas tudo bem. Bom, então eu vou continuar. E Pois o Senhor tenha bons estribos, que informo que o que disse se deu bem em antes dele de Adorim ter tido a conversa com a mulher do Hermógenes, que agora, do que sei, vou tosquejar. Como de fato desamarrou o tempo, formou muita chuva, como assim, emendados, chovidos 3 dias. Então, certificamos de permanecer esse tempo em prédio, e enchemos a fazenda Carimã, que era de um denominado Timóteo, Regimildiano da Silva, o Zabudo, no vulgar. Esse constitui parentesco aproximado com os dos Silváveis, paracatuanos, cujos tiveram sesmarias na confrontação das divisas das duas bandas iguais. Do Zabudo, o Senhor presta atenção no homem,
para ver o que é um ser esperto. Primeiro, encontramos de repente com ele quando se ia por um assente chapadinha dessas, de capim fraco. Conciso já principiava a chuviscar, e eu estava pensando que por ali, menos longe, algum rancho ou alguma casa de sitiante havia devagar. Nessa mesma horinha, o tal se apareceu, conforme vinha, num cavalo baio, com uma daquelas engraçadas celas cutucas que eles usavam, introduzido em botas de montar muito boas, dessas de couro de sucuriju, de que eles faziam antigamente. No natural, que foi ele ver a gente e levou choque. Instantezinho, porém, se converteu, isto que se desapeou ligeiro e tirou o chapéu, com cortesia mor, com gesto de braço, e manifestou: senhores, meus cavaleiros, podem passar, sem susto e com gosto, que aqui está é um amigo. Amigo de quem? Eu revidei. Vosso, meu senhor cavaleiro, amigo e criado. Esperança dele era ver a gente pelas costas. Com ele apertei. Aonde que morasse? Lá daquela banda, meu senhor. Sitiozinho raso. Ou trate, ele respondeu, nhento, pasmado. Atalhei. Pois, para lá vamos, adonde menos chova. O senhor mostre. Aí ele remudou os modos, falando em muito aprazimento, em honras de sinceridade. A fazenda era ali, só a uns passos. Assim, ele já se astuciava. Do Zabudo, homem somítico, muito enjoativo e sensato. Requeri dele o prêmio, que marquei em arras de 7 contos. Ele se desesperou. Conforme caretas e suas costas das mãos mesmas, uma e depois a outra, diversas vezes, ele beijava. Sempre gemendo que não e que sim, pediu vênia de me noticiar como os negócios da lavoura para ele, nos derradeiros 3 anos, estavam desandando com peste que no gado deu e redeu, e praga no canavial. Por via dele, nem fervia mais safra. E tudo que falava, explicava e redizia, mesmo se fiou de querer me levar, debaixo do temporal, para exemplificar minhas vistas com o pejorativo de suas posses. Por causa da caceteação, concedi rebates, acabei deixando o estipulado em 3 contos e 500. E também por receio de se pegar em mim a nhaca daquele atraso. Se bem que, no repleto de dinheiro ganho goiano, como já se estando, eu descarecia de sistema de bruteza com ninguém. E mesmo se traçou que o sustento nosso, ele por metade fornecia gracioso, sem estipêndio. Escatimava, mas dava. Ao tanto que o resto eu pagava caro e os percebidos. Certas dúzias de ferraduras, o milho para os animais, umas mantas de toucinho e 10 quartilhos de cachaça, que, injusto dizer, nem prestava. Bom lá era o fumo de rolo, e já dava de ser. Com desemboque, eu pagasse a ele só para se comportar calado. Por fim, penso, a falha nossa lá, para aquele do Zabudo, ficou quase de graça. E dito e referido que chovia em Goiás todo, assistimos dentro de casa, só saindo no quintal para chupar jaboticabas. A gente tinha baralhos, se jogou, rouba-monte e escopa, porque truque eu não consentia, por achar que me faltava floreado rompante para os motes gritos, que nesse endiabrado jogo compertence, e mesmo por achar vadiado para minha chefia. Então, bem, enquanto a gente formava essa distração, o do Zabudo ia e vinha, flauteando, escogitando de certo, para ratinhar e cisar a gente com magonhas, outras velhaquices choradas. E foi, de repente, ele se chegou com esta,
que não se esperava por barato nem caro. E a minha senhora, aquela, suplicava o favor de um particular com um moço chamado Reinaldo. Essa nhã, refiro, era a mulher do Hermógenes, que em reserva fechada se tinha no quarto do oratório. E de Adorim, saber o senhor tem, era o conhecido por Reinaldo. Que me evocou o senhor dizer, que causou espantos? Me causou espantos. Havia de... Eu estava na sala de jantar, jogando com João Gonhá, João Conclise e Marcelino Pampa. Alaripe, com a bacinha de chivia em areia e com estopa na soleira da porta para o quintal, acendrava as armas. Ele falou, Deus que, olha lá, que se o Reinaldo não dá cabo na criatura, descontamos. Ela será que faz mantraga? João Gonhá aviltrou com essas risadas. Ara, para a obra bom feitiço que valha. Disse que só mesmo negra ou negro. Isto que Marcelino Pampa deu de opinião. Enquanto pegava o 7 belo, com o 7 belo de paus. Eu joguei e João Gonhá somou 6 e 3 na mesa, conforme pegou com o valete, e escopou. De Adorim se tinha encaminhado para onde estava a mulher, para ir ouvir o que ela queria que ele ouvisse. Tocou minha vez de baralhar e repartir cartas. Ou seria algum pedido que ela tivesse de fazer a ele? Bem, daí João Gonhá esteve dizendo que a mulher rogava era por sua liberdade. E eu desconversei, observando casual. Primeiro a respeito do luxo de tantos anéis de João Gonhá gostava de botar em cheios dedos. E depois chamei a atenção para as goteiras abertas na telha vã daquele grande cômodo que se carecia de dispor em latas em diversos pontos e até uma gamela no meio da mesa, fim de se aparar águas da chuva. Mas mesmo por mim, eu já tinha perdido a simpatia no divertimento do jogo. E me ergui de lá, fui ver a coisa nenhuma, no alpendre, onde até homens dormiam madraços aborrecidos com um chover tão constante. De Adorim não... Vai, Regina. De Adorim não vinha, não dava de sair do quarto do oratório. E quando foi que veio, não me contou nada. O que disse comum. Ela só chorou mágoas. Não perguntei passo. Devido que não perguntei logo a primeira, depois foi não ficando bem para o meu brio o perguntar. De Adorim se atarantava, quieto, nem não era correto o que ele estava fazendo, escondendo fatos. Palavras que vieram a gume em minha boca foram estas, que eu não gostava de hipocrisias. Pensei e não disse, eu podia duvidar das ações de Adorim? Lá ele, alguma criatura para traição? Rosme-se. Ideia essa não aceitei, por plausível nenhum. Mas de motivo como me desgostei, assim resolvi sair da gente, dali, da Carimã. No instante mesmo e dei ordem. Fossem trazer os cavalos e arrear atrás do tempo que fizesse. Enxurradas tais, nuvens grossas, céu nubloso e trovão em ronco. Chuvas com que os caminhos se afundavam. E assim cumpriram. Mas, aí nem bem os cavalos vieram do curral, se deu uma estiada muito repentina, por um montão de vento. O céu firmou e sol com todos os bons sinais. Ante o que, por isso e portanto, a admiração do pessoal foi de grandes mostras. E eu vi que menos me entendiam, mais me davam os maiores poderes de chefia maior. Só o dos abudos, sabe o senhor, parava fora da roda, sem influência nenhuma, feito um tratante. Saiba o senhor que assim ele ainda me veio com visagens e embaraços,
por amortecer a paga, pedindo ágios de calote e prazos mercantis. Agora, mais que tudo, saiba o senhor uma coisa, a que ele, para os fins, executou na hora da confusão da saída, nos afamar. Pois de repente trouxe e ofertou a Diadorim, de regalo, uma caixeta da boa e melhor marmelada goiana, dada a valores. Ademais, o senhor prove o de que demais gostará. A de Santa Luzia, perto desta, perde por famosa. Dando aquilo a Diadorim, ele não queria disfarçado me agradar por vantagens? Se sei. O que é que estivesse adentro das ideias daquele homem? O jeito estúdio e ladino de olhar a gente, outro olhos, e que na hora não me fez explicação. Sendo que, mediado esse obséquio a Diadorim, ele conseguiu mesmo me adular. Saranga fui, contra contas, contra aquele parananista lordaço. Ele se saiu quite, por pouco não pegou até dinheiro meu emprestado. Mesmo pelos cavalos e burros que cedeu, recebeu igual quantidade dos nossos, bem melhores, somente que estavam cansados. Teve até permissão de conservar o dele próprio, o baio, que disse ser de venerada estimação por herdado pessoal do pai. Nele, amontado prazido, naquela dita cutuca, pandegamente, pois ainda veio por quarto de légua fazendo companhia a gente. Coisa assim não se vê. Tanto ambicionava que nem temia. Sempre me olhava, finório, com as curiosidades. E assim. Agora, o senhor prestou toda atenção nesse homem do Zabudo? O diabo dele. O senhor me diga, o senhor desconfiou de alguma arte? Concebeu alguma coisa? Cris, só para a Cris se situar que chegou agora, na página 387. 387. Lá em Sumimos de Lá. Alguém quer ler, gente? Pode ser até a Cris. Obrigada, só um minuto, vou me achar aqui. Certo. Sumimos de lá. Posso continuar, então? Vai. Sumimos de lá. Em 5 léguas vi a barro se secar. O campo reviçava, mas concedi que a viagem viesse a branda, serenada. Quis. O burrinho de nosso Senhor Jesus Cristo também não levava freio de metal. Isso, na ocasião, emendo que não refleti. Razão minha era, sim, de ter prazos, para que meu projeto formasse em todos os pormenores. Mas isso afianço ao Senhor. Também eu não sentia açoite de malefício herege nenhum, nem tinha asco de ver cruz ou ouvir reza e religião. Mesmo me sobrasse tempo algum de interesse para reparar nesses assuntos, eu vinha entretido em mim, constante para uma coisa que ia ser. Queria ver Ema correndo no pé só, acabar com o Hermógenes. Assim eu figurava o Hermógenes, feito um boi que bate. Mas, por estúdio, em resuma, eu, a bem dizer, dele não poitava raiva. Mire, veja, ele fosse que nem uma parte de tarefa, para minhas proezas, um destaque entre minha boa frente e o chapadão. Assim, neblim, mal vislumbrado, que quer um fantasma. E ele mesmo, não era que era o realce meu? Eu carecendo de derrubar a dobradura dele para remedir minha grandeza façanha. E perigo não vi, como não estava cismado, incerteza. Tempo do verde. Epa! Eu ia erguer mão e gritar um grito mandante. E o Hermógenes retumbava. Onde era que estava ele? Sabia não. Sem nenhuma razoável notícia. Mas notícia de que se vai ter amanhã, hoje mesmo ela já se serve. Sabia. Sei. Como cachorro sabe.
Assim, o que nada não me dizia, isto é, me dizia meu coração, que o Hermógenes e eu, sem dilato, a gente ia se frentear em algum trecho, nos Gerais de Minas Gerais. Eu conhecia a pressa para quê? Ao que ir, aí contra a Serra das Divisões, ou sobre o rio São Marcos, Estrada Real, Estrada do Mal. Como de fato aquilo estava impossível, breado de barro alto, num reafundo, num desmancho que comia com engulo as ferraduras mesmo cravadas novas, e assujeitava a gente a escorregão e tombos. Teve animal que rachou canela, quebrou o pescoço. Este caminho tem tripas, se dizia bem. As loucuras. E a jorna não rendia. Não se podia deszelar o pisar. Retardamos. Retardar, mesmo se me dava de agradável. Eu ia numa caçada, com um grande gosto, pois não era? Mas tempo se gastou, esbarrados em casas de fazendas ou em povoados. Melhor, por lá também haviam de aprender a referir meu nome, deste bem que já cumpriam, de me recompensar e me favorecer, pela vantagem, porque eu ia livrar o mundo do Hermógenes. O Hermógenes, pelejei para relembrar as feições dele. Achei não. Antes devia de ser como o pior, odiado com mira na gente. E Adorim, pensei, assopra na mão a tua boa vingança. O Hermógenes, mal sem razão, para poder matar o Hermógenes, era que eu tinha conhecido de Adorim e gostado dele, e seguindo essas malaventuranças por toda parte? Retardamos, até que, tomando sazão boa no veranico, seguimos, enfim, estrotejando. Parávamos léguas perto das divisas. Mandei ir vigias e dianteiros. Conferi meu povo nas armas. Tudo prazia, o barranco mineiro ou o barranco goiano. Da beira de Minas Gerais, vinha um mato vagaroso. E piorou um tico o tempo. Em Minas, entramos, serra acima, com os cavalos esticados. Aí outro visco, o enrampa bozegava. O ladeirão, mas pegamos a ponta da chapada. E com o vento nas orelhas, o vento que não vareia de tudo música. Sabia bem, isto sim, digo. No remedido do trivial, espaço de chuva, a gente em avanço por esses tabuleiros. Fazia rio por debaixo, entre as pernas de meu cavalo. Sertão velho de idade. Porque serra pede serra, e dessas altas é que o senhor vê bem. Como é que o sertão vem e volta? Não adianta se dar as costas. Ele beira daqui e vai beirar outros lugares tão distantes. Rumor dele se escuta, sertão sendo do sol e os pássaros. Urubu, gavião, que sempre voam as imensidões por sobre. Travessia perigosa, mas é da vida. Sertão que se alteia e se abaixa, mas que as curvas dos campos estendem sempre para mais longe. Ali envelhece vento, e os brabos bichos do fundo dele. Com trovoadão nos Gerais, arrodo. Dali de lá, eu podia voltar, não podia? Ou será que não podia, não? Bambas asas, me não sei, bambas asas,
Sei ou o senhor sabe? Lei é azada, é para as estrelas. Quem sabe tudo que já está escrito tem constante reforma, mas que a gente não sabe em que rumo está, em bem ou mal, todo o tempo reformando. Pronto, termina aqui. Ah, Reflexãozinha final demais. Demais mesmo. Bom, eu tenho uma pausa, porque aí agora, próxima semana já é o Manduatão. Mas vamos lá. Tem muita coisa a ser dita aqui, né? Eu anotei muitas coisas aí, vocês. O Paulo já levantou a mão aqui e já quer falar. Então, Paulo. Eu queria fazer um comentário. Assim, a narrativa do romance, ela é, claro, é uma ficção, mas calcada numa realidade física, né? Quer dizer, isso que eu já exploro há tanto tempo, é o espaço real onde se dá a ficção. Agora, ele vai, de tempos em tempos, ele vai pontuando realidades nessa ficção. Então, eu queria... Ou pessoas que foram reais, que falaram, como o Rotílio Manduca, tem vários outros que realmente existiram. Mas quando eu estava fazendo uma das minhas viagens, eu estava em Goiás, eu parei num posto para pôr gasolina no carro e fui comer alguma coisa. Aí, quando eu estava lá, olha o que eu vi lá. Isso aqui, não sei se dá para vocês verem, é uma cacheta de marmelada de Santa Luzia. Olha aí. Então, e está escrito aqui, ó, É. Marmelada de Santa Luzia, Exato. doce artesanal, 200 anos de tradição. Olha Patrimônio aí. cultural goiano. E ele Olha. fala aqui, ó, pois de repente os abudos, pois de repente trouxe a Fertoa de Ourolim de regalo uma caixeta da boa e melhor marmelada goiana, dada a valores. Ademais, o senhor prove a que demais gostará. A de Santa Luzia, perto dessa, perde por famosa. Então, está aqui a marmelada de Santa Luzia, que eu já comi, agora eu tenho só a caixinha. Mas está aqui. A marmelada de Santa Luzia é famosa, é uma tradição goiana, essa marmelada. Então, é isso que eu acho interessante, entendeu? Ele colocar esses pontos de realidade dentro da ficção. Você vai checar. Então, quando eu vejo isso daqui, eu vi lá, marmelada de Santa Luzia. Eu falei, puta, mas isso aqui é o dos abudos. Quer dizer, o dos abudos não deu essa, mas comparou com essa daqui. Que tava... Então, e aí isso vai. Quando, ao longo, né, nas viagens, de vez em quando acontecia uma coisa, eu me lembrava. Falei, puta, isso daqui tá ali no romance, ele fala isso e tal. Era esse o comentário que eu queria fazer. Excelente, viu, Paulo? Uma relíquia. Uma relíquia. Faz uma foto aí, põe lá no grupo. Tá bom. Quando eu estava relendo, né, que eu cheguei nessa parte, aí eu digo, peraí, vou dar um Google, mas aí eu estava com outras coisas também não fazendo, né? Mas é interessante demais, né? Que tem esses elementos da ficção. A cidade hoje chama Lusiânia, não chama mais Santa Luzia. Lusiânia, em Goiás. Perto de Brasília, é perto de Brasília, Sim. mas é em Goiás. Então, eu estava passando em Lusiânia, que antigamente chamava Santa Luzia, e aí vi essa marmelada lá. Tá. Interessante. Eu estive lá em Lusiânia, mas faz 2001, 2002, no encontro do MST, as coisas bem muito tempo atrás. Mas vamos lá. Silvia Helena levantou a mãozinha. Levantei. Eu achei esse trecho, às vezes, meio pesado, mas uma parte do texto me lembrou muito a minha infância, por conta dos içás. Eu passei a infância inteira comendo içá. Então... Você comia içá? Nossa, dá até água na boca de lembrar disso. E aí ele fala aqui, né? Ele fala tanto do içá, e uma coisa que eu sempre tive, assim, eu não sabia, na verdade, que cheiro que era aquele que é tão característico do içá torrado. E aí ele diz aqui, eu falei, nossa, é isso mesmo, né? Me lembrei disso. Limão ruivo que se assasse na chapa.
É isso mesmo, é esse cheiro de içá torrado. Esse é um cheiro forte que fica assim, recente, para tudo quanto é lugar, né? E ele tão cheio de coisa assim, como que alguém pode comer um bicho desse, né? Mas é uma iguaria. Aqui no Vale do Paraíba, içá é uma iguaria. Sim. Tem uma cidade aqui como chama ali, perto de Areias, Silveiras, que eles pegam içá, guardam, e tem assim, grandes cozinheiros de São Paulo que vêm buscar içá em Silveiras. Então, tem restaurante famoso, enfim, né? Aqui é muito comum isso, né? No Vale do Paraíba inteiro é muito comum, né? E ele fez uma descrição aqui que me lembrou perfeitamente a minha infância. E o cheiro é extremamente característico, que é esse limão ruivo, que é o limão cravo, né? Assado. É o cheiro do içá mesmo. Do içá. Eu me lembro, quando eu era menino, eu li um livro que hoje não se lê mais, era um livro juvenil, chamado Cazuza. Sim, lembro. Né? E o Cazuza, tem uma cena no Cazuza, o menino as içá, e a alegria que era com a meninada toda correndo atrás das içá para comer. Com certeza. Minha avó saía com um caldeirão assim grande, com água. E aí a gente ia pegando e colocando na água para depois, daí ele saía as asinhas. Para depois ela, no fogão de lenha, ela assava as içás para a gente comer com farinha. Ah, que delícia. Aí você... eu me lembro demais das tanajuras, me lembro muito, porque quando elas vinham, era na época daquela chuva, né? É outubro. Do que permitia o voo nupcial, né? Isso. E aí que anunciava, né? A reprodução das formigas, e aí apareciam as tanajuras. Quando elas surgiam, a criançada toda, né, corria, saía dentro de casa, corria para catar. Eu catava muito, colocava em alguma coisa, as içás, né? Mas eu ficava observando, assim, aquela coisa obstinada delas, sabe? De fazer buraco e tudo mais, era muito estranho. E aí eu entregava ao meu avô, que era vizinho da gente, e ele torrava, depois oferecia para a gente. Eu jamais... Perdeu! Que delícia! Aquele cheiro horroroso, eu não... É esse cheiro que ele fala aqui. Nem dos irmãos comiam. De maneira que o meu avô da família foi o último das tradições de comer tanajura. E agora, a gente rejeitou, a nossa geração rejeitou total, porque nós tínhamos acesso a outras comidas, já tínhamos o vício de outras comidas, né? Então a gente rejeitava os vícios dessa, sei lá, de uma certa urbanidade, né? Aí a gente rejeitava. Mas meu avô manteve essa tradição até a morte dele. Ele, quando podia, ele comia içá. Eu nunca tive essa coragem. Isso é bem característico do caboclo vale paraibano. Sim, mas esse caboclo... Monteiro Lobato puro. Mas um caboclo que se distanciou das raízes, sabe? Mas mesmo assim, eu pensei... Eu não teria coragem para comer mais nada. Mas eu comia também. Aquele ritual de correr atrás, de ficar gritando, né? Cai tanajura, que é tempo de gordura. A tanajura caía, a gente pegava, tirava as asas, aquelas coisas todas, e entregava para o meu avô, e ele trazia depois a frigideira com aquilo. Eu nem olhava para ele comendo aquilo. A gente comia também. Tinha todo esse ritual de caçar, e era gostoso. Né, Gabriela? Olha aí. Me lembro também desse. Bom, quem está inscrito é o Antônio e a Cris. Diga aí, Antônio. Eu lembrava que tinha uma textura meio crocante, né? Essa coragem. A propósito, eu não sabia que se chamava içá aqui. Eu só conhecia por tanajura. Também. Então, aí é engraçado que esse trecho da tanajura vem exatamente logo em seguida que eles estavam meio que duvidando das juras, né? Que eles fizeram. Porque veio... o Riobaldo fala assim, né? Que o que de Adorim... Se eu perguntava para ele o que ele queria daquela guerra completamente. Aí ele falava, uai de Adorim,
Pois você mesmo não é que é o dono da empreita? Aí Diadorim depois fala que ele nem sabe o que é. Reobaldo, hoje em dia, eu nem sei o que eu sei. E o que soubesse, deixei de saber o que sabia. Aí, Jogo de palavras, né? Maravilhoso. aí depois veio o voo das Tanajuras, logo em seguida, né? Achei bem interessante isso. E, ó, ele fala aqui Issá e Savitu. São duas diferentes. Você não come Savitu, você só come Issá. Savitu é menorzinho do que Issá. Não conheço. É como se fosse a fêmea do Issá. Né? Como assim? Mas É, é menor. Issá, a Tanajura, já é a fêmea, entendeu? É. Talvez seja o macho, O né? macho, isso. Falei ao contrário, desculpa. Que a Tanajura é a rainha. É. Mas eles saem juntos, então É o voo o Issá é maior, né? O macho ele tem que correr, voar, aliás, né? Sim. Atrás da Tanajura, que é mais forte, maior, para alcançá-la, que faz a mesma dança dos espermatozoides com o óvulo, né? Uhum. Aquela corrida dos espermatozoides para chegar primeiro no óvulo, né? É a mesma dança das formigas macho para alcançar a Tanajura, é a mesma coisa. Mas, Antônio, essa reflexão tua achei muito interessante, né? Porque esse trecho todo começa assim, com duas frases. Lá na 382, ele começa assim: de Adorim mesmo mal me entendeu. E termina na 383, e eu tinha mal entendido. Então, quer dizer, esse trecho todo aqui, ele fica meio que está falando desse tema, né? Que o tema é justamente, acho que o Antônio captou, sabe? É um momento de reafirmar a jura, que Diadorim pergunta a Riobaldo, e Riobaldo devolve. Ué, mas não é você mesmo que é dono de tudo? Então, só que aí, assim, tá? Então há um certo desentendimento de ambos, porque Diadorim está dizendo alguma coisa além do que só a jura. Está dizendo mais, porque está dizendo assim, olha, está dizendo assim, que vai porque tem que fazer o dever dele de vingar a morte do pai, né? Mas menos vou também punido por meu pai, Joca Ramiro, que é meu dever, do que por rumo de servir você, Riobaldo, no querer e no cumprir. Então, Diadorim estava dizendo outra coisa, para além de que só a jura, entende? Estava reafirmando a jura, mas dizendo assim, menos com o coração batendo, eu vou fazer isso com o coração batendo como se fosse, que bate, desculpe. De tempo passado. Menos pelo dever de honrar o pai e mais pela obediência a Reobaldo ali como chefe. Mas ele diz assim também, antes, viu, Adriano? Diz assim, só e Deus que me passe por esta, que indo vou, não com meu coração que bate agora presente, mas com o coração de tempo passado. Ou seja, então havia uma discrepância também, em Diadorim mesmo, né? Uma sintonia que meio que se perdeu entre o propósito de agora, que Diadorim reitera a jura, mas diz, estou fazendo isso, mas o meu coração é outro hoje. Lembra a canção de Ciruís, né, que termina falando, quando vou para dar batalha, levo o meu coração. Então, quer dizer, Diadorim leva o coração, mas é um coração antigo, não é o que ela tem agora. Né? Já sofreu aquela... Agora, esse desentendimento, esse mal-entendido no diálogo entre os dois, é desde o começo. Né? Já vem acontecendo, né? Já. Aconteceu lá no episódio do Mimo. Meio que se acentua quando o Riobaldo torna-se urutu branco, né? Porque já não ouve mais, não consegue ouvir. Mesmo diz assim, nós estávamos surdos, né? Nós estávamos desregulados no entendimento das coisas, né? Agora eu penso eu, né, que esse coração
do presente de Adorim é o coração que quer contar algo para o Riobaldo, né? Mas todo instante, né? Quer contar e ele não consegue ouvir, né? E ele não consegue ouvir. E no momento, viu, Antônio, que está se tensionando, aquela tensão está grande no ambiente, para que talvez exploda isso, de dizer as coisas que tinham que ser ditas, ou de Adorim perguntar, você não está entendendo o que eu estou dizendo para você? Né? Na hora de explodir, essa força toda, essa egrégora toda, ela se apresenta sob a forma de uma chuva inesperada de Itanajura. Uma chuva tão grande que pareciam pedras caindo, né, sobre todos. E essa chuva de Itanajuras faz com que o Riobaldo se disperse da atenção, né? Aí ele diz divertimento, divertência, né? Diz uma coisa assim, né? Ele fala em divertência. Mas também afiguro que responder mais não pude, por motivos de divertência. Divertência, no caso, é dessa coisa toda, de ter que dar atenção a essa coisa estranha dessa chuva repentina de Itanajura. É claro que período chuvoso vem isso, né? Mas é uma chuva do visto, nunca visto, ou seja, de algo extraordinário, de algo incomum, como uma força da natureza. Entende? Uma força da natureza que chega imediatamente para impedir que aquele diálogo fosse adiante. Uma força estranha, intervindo no diálogo dos dois, cortando, sabe? Eu acho que isso aí assim, muito significativo, esse momento dessa chuva de Itanajuras. Mas a chuva tem a ver com essa coisa do acasalamento? Como é essa associação? A Tanajura é a rainha que está lá no formigueiro. Ela, quando é época de chuva, a chuva que vem, as primeiras chuvas, tal, elas anunciam, elas ativam o formigueiro para o momento da reprodução. Então, aí, as ninfas que são guardadas, as larvas que estão lá guardadas, elas são alimentadas para se transformarem em macho. Porque no formigueiro, todas aquelas formigas que a gente vê cortadeira, todas elas são, como é que se diz? Nem são fêmeas, nem são macho. Elas são neutras, tá certo? Elas não têm sexualidade, não têm distinção. Aí, então, quando está próximo do período das chuvas, então o formigueiro dá uma alimentação especial para essas pulpas. A pulpa, viu, Maria Celeste? Dá uma alimentação especial para as pulpas, e aquelas pulpas se transformam em macho. E outra alimentação especial para outras pulpas que se transformam em Tanajura. E todos correm, quando caem as primeiras chuvas, todos correm, todos voam. Mas, Sandro, os içás, eles só saem depois de trovoada. Né? De trovoada. Se não der trovoada, não sai, pode esquecer. Só sai depois de trovoada. Então, aqui no texto, parece metaforicamente o prenúncio de alguma coisa muito forte que vai acontecer. Então, é uma enxurrada. Assim, eu uso muito esses recursos de elementos da natureza. O Shakespeare, né, usa muito isso, de um raio ou de uma chuva forte, anunciando alguma tragédia iminente. Também a gente vai ver isso em O Morro dos Ventos Uivantes. Então, é o prenúncio, aquele céu denso, pesado, é o prenúncio da relação de ambos, né? É uma relação trágica. Bom, enfim, Cris, tem Pupa e tem a Alexia. Então, eu queria falar sobre a Tanajuras também, que eu ouvi Silvia falando, assim que logo depois que eu entrei, acabou a leitura, aí Silvia falando, eu fiquei procurando aqui onde é que falava de Istá, porque eu não conhecia esse nome para Tanajuras, e conhecia a Tanajura de criança. Aqui chegando à Foz do Paraíba, né? É a planície fluvial, né?
mas a gente criança conhecia tanajura e tinha brincadeira de comer tanajura. Eu não lembrava mais direito o que era, mas eu lembro que tinha essa brincadeira de comer. Agora, eu fiquei surpresa com esse seu relato, Silvia, de iguaria, né? E é uma coisa assim que é tradicional ainda hoje, né? Aqui sumiu, não mais vi tanajura, não sei. Porque não tem mais terra fértil. Por isso, tem muita né? casa, não tem mais de onde ela sair. Urbanizou, né? Sim. Agora só tem que tomar cuidado que elas saem nos cemitérios. Aí não dá para comer. É perigoso, né? Deve ser. Bom, aí tem a Pupa e a Alexia. Não, é porque é interessante que eu lembro da tanajura, não sabia que o nome era Içá, mas eu morava em Itapiruna, estado do Rio. É bem distante, né? Pertinho de mim, pertinho de Campos, aqui onde eu moro. Você mora em Campos, Itapiruna e Campos bem perto. Mas aqui em Vitória, assim, às vezes que eu já conversei isso com amigas, nenhuma delas lembram. Assim, elas não era uma coisa que acontecia aqui no Espírito Santo, entendeu? Agora eu moro no Espírito Santo, mas quando criança eu morava em Itapiruna. E lá a gente tinha a época certa, assim, das tanajuras, né? E todo mundo tinha sua caixinha porque você tinha que catar e colocá-las logo na caixinha, né? Elas fugiam, né? Então, mas aqui, assim, às vezes a Adriana depois pode falar, assim, porque não sei se a Adriana era de infância, ela está em Vitória, mas aqui a gente não vê, assim, pelo menos quando eu comentei com as amigas, assim, que moravam aqui quando criança, elas não falam de Vitória ter essa tradição. Içá é de origem indígena. O nome Içá é de origem indígena. Içá e tanajura, né? De experiência própria, eu não conheço isso, não. Lá para a gente também, lá em Minas, no Triângulo Mineiro, é uma coisa completamente estranha. Eu só fiquei sabendo disso por causa do livro lá, quando eu li o Cazuza. Aqui no Google, ele dá assim, Içá é a fêmea alada da formiga saúva. É da saúva. Conhecida como caviar do caipira, iguaria típica do Vale do Paraíba. Mas eu estava lembrando justamente do Zeca Pagodinho, que eu ia dizer assim, que eu já ouvi, eu só ouço falar, nunca vi nem comi, eu só ouço falar. É iguaria, caviar mesmo. É muito próprio daqui, por isso que muita gente não conhece. Ou seja, tem uma forte tradição indígena dessa forma de alimentar-se, né? Esses dias eu estava vendo umas crianças, um vídeo, né, no YouTube, as crianças, eu não sei qual etnia indígena, só crianças, elas indo para a mata para pegar as larvas, né, imensas de palmeira, de uma palmeira lá, acho que não sei se Jurema e tal, eles tiravam, eram umas larvas imensas, e as crianças todas bem animadas, botando nas suas sacolinhas e levando, tostando e comendo, assim, que delícia, um cheirinho bom. Essa coragem. Alexia. Depois, eu vou querer saber sobre o estado do Zabudo. Qual que é a significação dele aqui? Porque ele é muito importante também, né? Vem ele, as Tanajura, o Zabudo. Mas o que eu quero dizer é que na entrada dele aqui, dele dando um recado para a mulher do Hermógenes fazer amizade com o Diadorim, né? Eu achei interessante porque essa coisa do baralho, né? O baralho também tem a sua significação, o seu signo, né? Eu lembrei, assim, desses homens jogando baralho, a imagem que eu construí, desses homens jogando baralho, a chuva muito forte caindo lá fora, depois o trovão, né, Silvia? E aí, o Zabudo chega, vem e fala da mulher lá, que estava lá
no oratório, no quarto do oratório, querendo falar com a Diadorim. De repente, esses homens não estão jogando baralho, mas eles estão jogando baralho. Olha para você ver, não estão jogando ao mesmo tempo. Mas eles estão prestando atenção no que está significando essa conversa dessa mulher com o Diadorim. Eu imagino que já é uma conversa entre mulheres, né? As duas estão lá no quarto, conversa entre mulheres. E aí, esse jogo do baralho soa tipo um portal. Eu imaginei isso. Que o Riobaldo, e não só o Riobaldo, mas outros homens também, ficam encucados, querendo saber o que está acontecendo. O que elas estão lá? Por que o Zabudo veio aqui? No começo ele disse, do Zabudo, o senhor preste atenção no homem para ver o que é um ser esperto. Então é isso. E, o Alex, só um detalhe, né? Eles não jogam truco. Eles jogam cacheta, tudo que é jogo de baralho quieto. Porque, olha só, olha a questão, porque se jogasse truco, ia gritar. E se eles gritassem, ele não poderia ouvir o que estava acontecendo lá. Né? Então, olha como ele é sagaz nisso, né? Ele é muito interessante isso, né? Porque, normalmente, o truco é um jogo que qualquer grupo de homens joga. Mas ali ele diz, não, eu não gosto de barulho. O Riobaldo fala, eu não gosto de barulho. Então, não quero esse jogo aqui. É um jogo bem barulhento, o truco, né? Assim, eu desconheço cartas, então você captou agora. Mas truco. Sandro, se Afonso jogava cartas? Com certeza. É uma ficção. Está dito lá, né? Está dito lá. Agora, eu estava olhando aqui, Ceci, Alexia, 7 de ouro, 7 de paus. Quer dizer, vale a pena procurar depois as significações para o tarô, do que é o 7 de ouros, 7 de ouro e o 7 de paus. Quais são as significações possíveis? Porque eles puxam essas cartas, né? Então, Ceci, o que vale nessa história toda, viu, Ceci? Se eles jogam ou se não jogam, qual é o simbolismo que está sendo dito ali por Guimarães Rosa através da boca do Riobaldo, né, da presença dessas cartas específicas que ele diz, né? O 7 de ouro e o 7 de paus. Isso que a Silvia captou foi interessante, porque ela conhece, né? Eu não sei se a Adriana está indo pegar o dicionário de símbolos, né? Está indo nesse, talvez o dicionário de símbolos também ajude a gente a ter o entendimento. E o Francisco de Sá é mais difícil de localizar, né? Mas talvez no índice onomástico ali ajude a gente a ter algum entendimento. Eu estou procurando, tem várias páginas em que ele fala do Zabudo. Eu acho que é ali que a gente vai achar alguma coisa. É nesse Agora, para mim assim, eu nunca entendi por que a mulher do Hermógenes chamou de Diadorim. Como é que ela sabia que a Diadorim era mulher? Ninguém sabia. mulher. Tinha um homem ali, Paulo. Tinha um homem ali. Paulo, olha para a Otacília, né? A Otacília entendeu na hora. Lembram disso? A Otacília entendeu na hora e cortava. Quando o Riobaldo disse, vem para cá, Reinaldo, vamos ver aqui, a gente está olhando essas florzinhas aqui. Aí a Otacília foi bem seca, assim, expulsando mesmo o Reinaldo de perto. Já entenderam tudo. Entenderam tudo. Do mesmo jeito, essa nhã mulher, né, a mulher do Hermógenes, ela entendeu a coisa. E preste atenção no fato, né? Onde é que essa mulher estava recolhida? Naquela fazenda. Ela estava recolhida onde? No quarto de oratório. No quarto do oratório. Mandou chamar o do Zabudo. Do Zabudo falou com o Riobaldo, disse que aquela mulher quer conversar, quer ter uma prosa com um jagunço chamado Reinaldo. E aí eles foram, né, e o Riobaldo fez, o que é isso? Então eles foram para um quarto de oratório, ou seja, num espaço do sagrado.
um espaço ritualístico ali. Então, ali é um espaço, talvez, Paulo, da confissão. Então, no meu entendimento, houve uma confissão. Algo se confessou Pois e, é. como confissão, deve se manter o segredo, né? Não sai daquele ambiente, permanece ali. Então, de maneira que a mulher de Hermógenes já sabia, porque é ela que vai lavar o corpo. Não é ela? Qual era a intenção dela em chamar chamar de Adorim? Assim, A intenção, não sei, né? Mas talvez já houvesse uma troca de olhares ali, né? Alguma troca de olhares, porque eles estavam na viagem, dias e dias, então talvez uma troca de olhares, talvez o próprio Diadorim sentiu necessidade de dizer algo, porque não conseguia dizer para o Riobaldo não conseguia ouvir, então ali, ou talvez o próprio do Zabudo, muito esperto, tenha entendido, talvez do Zabudo também tenha percebido isso do Diadorim, de Reinaldo. E aí tentou fazer as conexões, entende? Tentou fazer as conexões. Mas só sei Deu que presente, né? Deu docinho. deu, Deu goiaba, a marmelada. presenteou com todo o amor, com todo o cuidado, né? Não foi só para adular Riobaldo, não foi só para adular. E adulou, porque teve esse efeito, né? Adulou o Riobaldo. Ele ficou irritado, mas se sentiu bem tratado, né? Como chefe. Mas tinha esse outro elemento, né? Além do que, ele deu uma marmelada, tá certo? Deu um alimento doce, tá certo? Aí tem que voltar para o nome dele. O quê? Timóteo, né? Regimildiano. Aí o Tesar vai lá em cima e destrincha o nome dele todinho, certo? Que Regi é rei, lembra Reinaldo, né? Timóteo, Theo é Deus. Então, tem vários elementos aí. E ele encontra, o Tesar, ele encontra também um mel, uma abelha, um mel ali. Tanto olha, veja só, quando eles estão nas Juras caem, eles dizem, como é que foi que diz? Desabelhadas, né? Mas estão nas Juras desabelhadas, né? Então, está falando de mel, está falando dessas coisas todas. O nome dele tem mel lá no meio, tá misturado ali, entende? Aí ele entrega uma marmelada, que é um mel ali, para Diadorim. Então, assim, esse do Zabudo tem muita coisa aí, muita. Sandro, As explicações não são fáceis de entender. ó, o 7 de ouros no tarô representa paciência. E o 7 de copas representa escolhas, ilusões, fantasias. E Alexia? Acho que tem tudo a ver, né? Acho que é por aí. É 7 de copas, eu olhei 8 de paus, não sei porque fiquei com 8 de paus. Não, é 7 de paus, né? É 7 de ouro, 7 de ouro e 7 de paus. 7 de paus. 7 de paus? E 7 de ouro é o nome do burrinho lá do conto, né? Do O burro pedrez, burrinho pedrez. Então, gente, voltando aqui, né? E lá para o começo do nosso texto, do nosso trecho, ele diz assim, ó, ali, deixa eu pegar, 380. O 7 de paus significa desafio, necessidade de defender sua posição. O chefe, é o urutu branco, né? Urutu branco, o tempo todo. Então, vamos lá. No comecinho, 380, aí ele diz assim, ó, pelo que do trecho faltamos, para mais poente do que lá, só Uruburetamas. E o caminho nosso era retornar por essas gerais de Góis, como lá alguns falam, o retornar para estes gerais de Minas Gerais. Para trás deixamos várzea, Cafundão, deixamos fechadas matas. O João Congo piava cânticos, triste lá e ali em mim. Aí tá, lá, João Congo.
Vocês estão lembrando do João Congo? Ele é citado antes, bem antes, bem antes, e não é um detalhe à toa. O João Congo ele é citado na página 22, no momento da primeira vez em que Riobaldo fala do amigo de Adorim. Lá na 22. Aí vamos lá para 22. Diz assim. Lembra aquela vez que ele está no confronto, com tiroteio, aí ele escapa do tiroteio, monta no cavalo, o cavalo leva um tiro, ele cai no barranco, sai bolando, até chegar numa cafua, onde tinha um papamel, né? Uma irara, que a irara sai, aí, bom, se tinha uma irara aqui, não tinha cobra, então ele relaxa e deita assim, mas os caras vão vir e vão me matar. Eu digo, então vai me matar, pelo menos eu morro lembrando do meu amigo de Adorim. Aí ele diz, conforme pensei em Diadorim, só pensava era nele. Um João Congo cantou. Não é à toa, né? Aí, naquela época, quando eu li, né, eu disse, quem é esse João Congo, esse pássaro? Não sei se eu mandei para vocês naquela época e tal, mas o João Congo é considerado o príncipe da floresta. Ah, é? É o príncipe da floresta. E quem é de Adorim, se não Reinaldo, o príncipe, né? Reinaldo é o príncipe, é o filho do Joca Ramiro. Reinaldo é o príncipe. Então, o João Congo permanece como uma presença que insiste, a presença de Adorim, que insiste. E ele diz assim, ó, já no texto de hoje, o João Congo piava cânticos, triste lá e ali em mim, né? Lá e ali em mim. Aí depois ele dizia assim, isto é, minto, hoje é triste, naquele tempo eram as alegrias. Né? Então, quando ele lembrava do amigo, lembrava com alegria, mas hoje, né, tem um elemento de tristeza. Então, assim como o Ben-TV, a insistência do aparecimento do Ben-TV, né, que realça uma certa culpabilidade, vamos dizer assim, do Riobaldo, o João Congo representa essa insistência do Riobaldo em lembrar do Diadorim, em momentos tristes e alegres, né? Alegres e tristes. Então, é um detalhezinho, né, gente? Sandro, eu não entendi aqui Oi, nessa Cecília. parte que ele colocou a cobra. Peraí, cadê? Quando ele começa a falar da cobra que engordava de ar, né? Jararaca, como é que é? Engravidava de ar, né? Sucruiu, né? Colocou essa cobra aí. Eu sei que porque eu achei bonita a descrição dos pássaros, entendeu? Mas um dia se matou, é uma sucuri. A sucuri. Que engraçado. Também não consegui dar uma atenção para essa presença da sucruí, né? Sucuruju, eles mudam muito a maneira como trata, né? Sucuruju. Engraçado que engravidava de ar, né? Engravidava de ar. Você já estava bem inchadona, né? É o que eu entendo, né? Bem grande, eu não sei se é isso. Bom, então, de qualquer maneira, nós temos aqui um príncipe da floresta, João Congo, que é a própria presença do Reinaldo. Aí o Reinaldo sendo convocado aí para um quarto de oratório para fazer uma confissão para essa mulher que não tem nome, né? E vai, faz essa confissão, e depois recebe um mimo, né? Do Basudo, do Zabuto. No meu entendimento, espera aí, antes de eu ir falar do Zabudo, ainda naquele trecho do desentendimento, do mal entendimento dos dois, naquele parágrafo inicial, que ele começa a se de Adorim mesmo, mal me entendeu, lá para o finalzinho ele vai dizendo assim, céu em azul ao Deus dar. Percebeu isso, Adriana? Ao Deus dar. Então, Deus dar já é uma antecipação, né? É uma antecipação do que irá acontecer, ou é a lembrança, o pensamento de Riobaldo contaminado pelas lembranças
da morte, né? De Adorim, né? Porque quando morre, a frase é dita pela mulher de Hermógenes, né? Ela diz, como é? Diz assim, adeus dada, coitada, né? Uma coisa assim. Pobrezinha. Adeus dada, pobrezinha. Adeus dada, pobrecinha. E Riobaldo, que estava chorando, cabeça baixa, ele se levanta assustado. Diz, como assim, pobrezinha? Né? E aí ele chega lá para entender, né? E a Deus dá. E quando a gente vai investigar o nome de Adorim, é Maria Deodorina. E Deodorina quer dizer a pessoa que é dada a Deus. Então, o nome dela está circulando, presente o tempo todo, o tempo todo. Riobaldo colocando isso para a gente. A nossa cara, pá, né? A nossa cara. Como sempre, eu gosto muito de lembrar aquele episódio de Psicose, do Hitchcock. Eu vi com meu filho, aí revendo não sei quantas vezes que eu vi aquele filme, né? Quando o Bates está conversando com a Marion e ela vai ser assassinada, aí, logo, poucos minutos depois, ela vai ser assassinada, eles estão jantando numa salinha e está cheio de animais empalhados na parede. E a Marion provoca e diz assim, eu vi que tem uma pessoa ali, é sua mãe lá, eu vi uma sombra lá na casa dos fundos, e é sua mãe. Aí ele dá a entender que a mãe controla muito. Ela diz, sua mãe era controladora assim da sua vida? Ela fez. Aí ele diz assim, a minha mãe é uma pessoa inofensiva, como qualquer um desses animais empalhados aqui. Ou seja, quando eu revi isso com meu filho, eu dei um grito assim, pum, como é que pode? Porque eu não tinha percebido isso, eu tinha visto tantas vezes, né? É uma antecipação, porque, de fato, o que era aquela mulher agora, se não um animal empalhado, né? Guardado lá no inconsciente dele, lá em cima da casa velha, no sobradão, ali naquele inconsciente dele. É uma antecipação. O Guimarães gosta muito de fazer isso, né? O Riobaldo, né? Ele, às vezes ele está contando, aí o inconsciente dele escorrega e diz alguma coisa. Eu não sei o que aconteceu. Ah, pronto. É isso. Tem aquela cena da cabaça, né? Que ele fala que olhava para A ela. cabaça. Tem vários momentos, né? Vários momentos. Então, esse é um deles. Mas, então, gente, espera aí, vamos lá. Agora, para mim, sempre o do Bazuda é mais difícil o entendimento. É bem difícil o entendimento, porque, para mim, o do Bazuda, desde sempre, era um codinome para Belzebu, né? Do Zabudo, Belzebu, alguma coisa assim, né? Mas a tese do Francisco Tesar é totalmente diferente. É outra coisa que tem nada a ver com a figura do diabo, não é uma provocação, embora ele induz a gente a pensar isso, né? O Riobaldo. Ele diz assim, e agora, o senhor prestou toda a atenção nesse homem, do Zabuto, o diabo dele, o senhor me diga, o senhor desconfiou de alguma arte? Concebeu alguma coisa? Então, parece induzir a gente quando ele diz assim, o diabo dele, né? Então, esse é o diabo, tentando ele, cercando ele, questionando ele, fazendo ele tomar decisões que ele não queria, seguindo uns ímpetos inesperados, tal. Mas o Tesar faz outra leitura bem diferente, porque ele está sempre trazendo essas questões do tal, das leituras do tarô e das leituras mais orientais, né? Aí ele traz isso, aí ele vai dizer, ó, é, 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 deixa eu ver aqui qual é a página. 222, não, 219, viu, Adriana? 219? 219. Diz assim, é bem complexo de se entender, porque teria que ler tudo, é um capítulo longo, assim, dedica muitas páginas para essa personagem. Mas, em síntese,
porque ele fala até da fazenda Carimã, por que é Carimã, etc., o que pode significar. Está o tempo todo pensando assim, nos elementos de fluxo e nos elementos de coagulação, ou seja, os elementos que permitem a fluidez e o enrijecimento, entende? Então, o Carimã, o que é o Carimã, nessa história toda. Mas, enfim, vamos lá. Sandro, eu vi esse nome num filme uma vez, Que nome? Zabudo. E nesse filme, era um filme, agora eu não lembro agora se ele era francês ou italiano, eu não me lembro. Só que Zabudo, no filme, significava o judeu. Zabudo, o nome Zabudo significa judeu. Ele fala de elementos, né, da avareza e tudo mais, né? Isso faz sentido com isso que você está falando. Tem o Zabudo, que com S, que é o sabido, né? Aquele esperto e tal. Mas esse Zabudo com Z é um nome de origem que significa que tem a ver com judeus, sabe? Que tem a ver com é do hebraico. Zabud é do hebraico. Pronto. Aqui, só mande para a gente isso. Aí, olha só, vou ler um trecho assim. Adriana? Não, era isso que eu ia falar, da definição, mas você está voltando lá, né? Pode ir. O olhar que o urutu branco sentia continuamente pesar nele emanava de outro lugar. Aqueles olhos eram de um oriental avaliando sem interrupção um adversário ocasional. Porque o Tesat está dizendo assim, eles estavam na parte mais ocidental, Goiás, indo para a parte mais oriental, Minas. Né? Então, vamos lá. Sem interrupção, um adversário ocasional com base em uma visão do mundo também outro olhos, e dispondo de um saber desconhecido nas latitudes brasileiras, outra arte. Mas de que arte se trata? Da forma mais sutil das artes marciais japonesas. Então, tem a ver com artes marciais japonesas, na leitura que o Tesat está trazendo, certo? Da arte que permite vencer sem usar a violência, que é o que do Zabudo faz. Vence, ele estabelece um combate, porque o que a gente está vendo é um combate entre do Zabudo e o urutu branco. Quando eles se encontram, do Zabudo se assusta, toma aquele choque, mas depois ele se recompõe e toma rumo, né? E ele vai sempre todo confrontando sem ir para... sem fazer sem armas, né? Vamos dizer assim, né? Não, sem armas não, sem usar violência. Aí, então, ele diz assim, é uma arte marcial japonesa que permite vencer sem usar a violência, e a qual se refere explicitamente à alcunha do estranho fazendeiro de Goiás. Do, em japonês, via espiritual. Za, raiz de zazen, ou seja, zen, né? Zen budismo. Meditação preconizada pelo zen, zazen. E Budo, que é a via marcial. Então, assim, aí parece que o Tesat mata a charada. É bem interessante, mas tem que ler tudo para ter um entendimento mais pronto, né, do que ele está falando ali, dessa vinculação com o Oriente, Adriana. Então, se a gente for imaginar uma luta, né, sem armas entre o do Zabudo e o urutu branco, o do Zabudo se deu bem, porque lá na página 386, ele chega a dizer assim, ele saiu quite, por pouco não pegou até dinheiro meu emprestado. Ganhou. Ele lembra um pouco o Ladino Salatiel, né? Do filho, a volta do marido pródigo, lá do Sagarana. Ele é muito esperto demais, e que sabe, dá um queixo. É como se diz no Ceará, é queixudo. Se brincar, você vai no queixo dele.
entendeu? Esse Neresse é queixudo. Andro, Então, oi, Cris. quem é mesmo esse autor que você está falando, que fala Ah, das artes marciais? é esse aqui, o Francisco Tezar. Francisco Tezar, que é do Isso. Metafísica do Grande Sertão, que a Adriana está mostrando aí também. Ah, tá, metafísica, tá. Metafísica do Grande Sertão. Uhum. Ajuda a ter o entendimento, sabe? Porque não é fácil. Não é fácil. Então, assim, o Grande Sertão é cheio de enigmas, né? Assim, um olhar, por exemplo, histórico, sociológico, eu acho que é muito bem-vindo no Grande Sertão. Mas eu acho que somente o olhar histórico, sociológico, não dá conta da complexidade da obra. Então, tem que trazer outros elementos místicos, elementos de cultura, da cultura não ocidental, né? Elementos da cultura oriental, para a gente ter. Então, ele pega muito assim das coisas da cabala judaica, pega o Tezar, né? Mas por quê? Porque o Guimarães gostava disso. O Guimarães era louco por essas coisas de cabala, tal, tarô. Ele adorava isso tudo, gente. Agora, esse entendimento pode nos conduzir também ao do Zabudo como o demo, né? Porque o diabo também é sorrateiro, ele age por meio de estratégias, não é isso? Então, tem as suas sutilezas para poder fazer o que ele quer. É. Então, eu acho que não descarta, um entendimento não descarta o outro. Né? Exato, gostei, Adriana, você retoma isso, né? É verdade. Olha aqui, ó, o tridente e a arma aqui no símbolo. Então, assim, talvez isso, né? Talvez isso, quer dizer, eu acho que se soma, sabe? É como você disse, não anula o outro, reitera, reforça. E ele pergunta, Riobaldo pergunta, agora o senhor prestou toda a atenção nesse homem, do Zabudo, o diabo dele. O senhor me diga, o senhor desconfiou de alguma arte, concebeu alguma coisa? Mas todas as artes, não é isso? Porque no início ele se assusta, ele tem medo e Riobaldo, não, eu vou lá na sua casa, é lá que eu quero ficar para passar essa chuva, né? Ou seja, é toda a ameaça lá do Urutu Branco e dos seus homens, e no final, quem se dá bem? É ele mesmo. Quem sai bem quem tem as artes para poder se sair bem é o do Zabudo, né? Ó, achei aqui, ó, Zabud, em hebraico transliterado com Zabud, ou Zavud, com V. É um nome bíblico que significa dado, presenteado, doado. Quando diz bíblico, na verdade, é hebraico, né? Hebraico. É que eu fui procurar no dicionário etimológico. Qual é o dicionário? É o Antônio Geraldo da Cunha? Não, é dicionário etimológico do Antônio. Antônio Geraldo da Cunha. É o mesmo que eu tenho. Silvia, depois você põe essa referência no grupo ou a foto para eu poder citar na memória. Não, porque aqui não tem. Ele só faz usar o dicionário etimológico, ele só aparece com o Z, não tem. Mas daí eu fui procurar na internet aqui o que era o Zabud, né? Aí ele fala que é um nome bíblico que significa dado, presenteado. É esse aqui, viu? Coloca lá para mim. Aliás, vou precisar muito dessa gravação, porque assim, coisa, né? parei de anotar para poder participar. Alexia levantou a mão e a Alexia tinha escrito assim, e Xing, também ele gostava. E eu queria completar isso que a Adriana está falando, porque essa ideia de bem ou mal, de Deus e o diabo, ela também, o diabo, né, ela vem carregada também de simbologia, de signos, de outros lugares civilizatórios que já foram. Então, Guimarães Rosa gostava de questionar isso. Então, eu acho assim, que esse lugar meio esotérico, místico, como você falou aí, é muito importante para essa complexidade do romance, porque ele não é só um romance que o Paulo gosta, né, desse do real, do concreto que você pega, né, topológico,
mas também é uma coisa civilizatória. O que foi construído como ficcional na nossa imaginação do que é bem, do que é mal, do que é Deus, do que é o diabo. Sim, gostei muito dessa reflexão. Ô, Sandro, desculpa, eu não conheço muito a obra. É a primeira vez porque há outros personagens que se repetem, né? Os agudos, em termos de colocação de narrativa. É a primeira vez que ele aparece, só só nesse momento. Ele só vai ter essa função aí, essa função de ser o sujeito que teve a coragem de fazer um embate, né? Uma espécie de batalha mesmo, com o Urutum branco, e saiu vitorioso. Interessante. Agora, veja só, tem duas coisas que eu gostaria, dois personagens que são citados, que eu gostaria de falar. Um é o Conceição, novamente o Conceição aparece aqui pela terceira vez, o Conceição, né? Aí vocês lembram quem é o Conceição, né? Lembram? Que é o onanista, é aquele que coleciona fotos de mulheres. Quando ele chega, ele vê uma foto de mulher, ele recorta e vai guardando direitinho. E uma vez o Riobaldo foi no mato e deu de cara com ele, e ele estava se masturbando, né, no mato, tal, as práticas onanistas, tal. Então, assim, aí então tem esses dois momentos no Conceição, acho que ele é citado, acho que umas três, talvez seja a quarta vez, não me lembro bem. Agora, o que acontece com ele, né? Perdeu o braço. Perdeu o braço, aí para o onanista é terrível, né? Então, veja só, como se fosse um castigo, né? Terrível. Então, aí o que acontece com ele? Ele tem um braço destroncado, né? E vão colocar no lugar, mas com muita dor. E aí, então, ele vai sentir dor, ele vai sofrer, né? Vai sofrer. Então, tem esse momento do sofrimento do Conceição. O outro é o Guy de Borgonha. Uhum. De Borgonha, na página 382. Ar de França. Ar de França. Mas é uma coisa tão antiga, né? O Guy de Borgonha, que é século X, XI. É muito antigo. Quer dizer, está nas como é que diz? Reminiscências mais antigas das narrativas de cavaleiros e tudo mais. Só que o Guy de Borgonha, ele termina, ele se rebela contra o ducado, me parece que ele chega a alguma espécie de exercício do poder, mas depois ele é cercado e ele é derrotado, perdendo todas as conquistas e os seus castelos, né? Então, isso em 1042, ou seja, século XI. Muito antigo isso, essa narrativa. Então, ele diz assim no texto, né? Quando ele está brigando lá com o Diadorim, o homem para brigar com a pessoa errada, diz assim: o Diadorim, pois você mesmo não é que é o dono da empreitada? E mais me dediquei com essas, que eu, vencendo o voo, é menos feito que de Borgonha. Ou seja, não estou aqui para perder, né? Não estou aqui para ser vencido. É menos Guy de Borgonha. Então, assim, vou como um cavaleiro vai, né? Vou como um cavaleiro vai, porque essa aqui é uma narrativa cavalariça. É uma narrativa cavalariça, mas eu não vou para perder. Não vou para ser destronado, né? Para perder os meus castelos. Pelo contrário, ele vai para conquistar os castelos dele. E é tudo que ele faz. Que é tudo que Riobaldo faz é conquistar seus castelos, né? Porque ele vai... olha, agora lembrando disso, o Antônio falou em jura, ele vai realizar a jura que ele faz. E a jura que ele faz, porque é tão perigoso a gente dizer palavras, né? A jura que ele faz quando está lá na primeira travessia do Liso, é que ele diz assim: se eu sair daqui com vida, eu abandono o jagunçismo e vou embora e me caso com Tarsília, me torno fazendeiro. Tudo isso vai acontecer, né? Ele fez uma jura, e essa jura ele vai cumprir, porque ele não é um homem de voltar atrás no que jurou. Então, é muito louco isso tudo, pensar assim, né?
Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ei, 10 horas. Bom, das coisas que eu anotei, eu acho que eu já falei tudo. Não sei se vocês tenham anotado mais alguma coisa. Às vezes escapa da gente, né? Mas, Silvia Helena, ponha lá as Já coisas pus. que encontrou, apostou, né? Pronto. Porque eu É, acho é que aqui no dicionário não tem, mas ele fala do S, do Z, a diferença dos dois, né? Aí eu você- procurei na internet, foi na internet que eu achei. eu vi Paulo fotografando lá a caixinha, né? A caixeta. Ah, legal, gostei Acho que também. ele postou lá, não sei, né? Gostei. Né? Bom, gente, eu acho que está na hora da gente. Opa, foto! Vamos. Depois, Silvia Helena, eu vou ler o seu haikai, viu? Achei bonito ali, que eu vou reler. Vou ler, aliás. Eu gosto de fazer. Olha aí, mano, não sabia disso, hein? Mais uma. Eu gosto. Tenho vários. Sorriam! E... Mais uma. Assim o Sandro pode escolher qual ele quer. Aí... Pronto. Deixa eu fechar aqui a gravação. E, gente... Nossa. Ufa, hoje eu vou dormir sossegada. Foi tão Tá vendo? leve. Assim que eu Não é o mando meu pra ti. caso. Eu mando para ti a gravação amanhã de manhãzinha no máximo, eu mando para Tá ti. bom.